Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente do direito. Nós hoje vamos falar sobre a lei Magnitsky e a possível sanção ao nosso ministro Supremo, Alexandre de Moraes. Boa tarde, pessoal. Antes da gente adentrar na questão específica da lei e das punições que advêm dela, a gente vai dar uma contextualizada nos fatos para quem não está acompanhando de perto os últimos acontecimentos. O que aconteceu? No Carnaval de 2025, Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos e não voltou. Desde então, ele está lá. Recentemente, ele deu algumas declarações que vieram à mídia e todo mundo teve ciência, que ele estaria, então, se organizando para punir Alexandre de Moraes, e ele chama um grupo, que eu não sei dizer qual seria, mas de pessoas que atuam com Alexandre de Moraes, de Gestapo brasileira, e menciona também que ele lutaria para que todas as pessoas fossem punidas pelo que está sendo feito com o povo brasileiro, no entendimento dele, obviamente, eu estou falando entre muitas aspas. E aí, em resposta a essa manifestação do Eduardo Bolsonaro, no dia 25 de maio, a PGR pediu ao STF para investigar essas falas e pediu, então, que fosse verificada a possibilidade da existência da prática dos crimes de coação, obstacularização da justiça, organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E aí, preocupa-se porque Eduardo Bolsonaro tem demonstrado que ele tem estreitas relações com o governo americano. E aí, o desenrolar disso foi a questão do que nós vamos falar hoje, que é sobre a lei Magnitsky, que foi cogitada como uma lei que será usada para, em tese, punir Alexandre de Moraes por, pelas práticas dos crimes que eles entendem. Pelo que eles quiserem, porque o Estado americano impõe uma lei americana ao povo brasileiro. Enfim, só para terminar de contextualizar, quem trouxe isso à tona foi o Marco Antônio Rubio, que é um político e advogado americano, membro do Partido Republicano, que atualmente serve como secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele exerceu o cargo de senador júnior pela Flórida em janeiro de 2011 até janeiro de 2025. Em 20 de janeiro de 2025, com a segunda posse de Donald Trump, teve sua nomeação confirmada pelo Senado no mesmo dia e assumiu o cargo de secretário de Estado da segunda presidência do Donald Trump no dia seguinte. É um político de ascendência cubana, natural de Miami, graduou-se na Faculdade de Direito da Universidade da Flórida. Então, esse é o nosso personagem, e é desse contexto que a gente vai falar hoje. Primeiro eu vou explicar uma coisa que chama Estado. Estado é um ente que exerce a soberania sobre determinado território e com destinatário de determinado povo. Então, o que acontece? O Estado brasileiro é uma organização jurídica que exerce soberania. O que é isso? Poder se auto-organizar da forma que quiser, no território que é reconhecido como brasileiro, e como destinatário o povo brasileiro, tá entendendo? Então, a princípio, as decisões do judiciário brasileiro, elas são afetas ao território brasileiro e ao povo brasileiro. Hoje nós temos uma figura diferente, que é a transterritorialidade, que é a questão das mídias sociais. Então, vários covardes brasileiros foram morar no exterior para ficar assintando as autoridades brasileiras e acham, porque estão em outro território, que estariam imunes à lei brasileira. Lei do engano, porque o efeito dos atos deles seria no Brasil. Então, dentro do Brasil, o judiciário brasileiro pode tomar as decisões que assim convier. Principalmente se forem atos praticados contra autoridades brasileiras. E contra a lei brasileira. Então, o pano de fundo
disso tudo é a questão do X e do Elon Musk, que é o que assintou o Donald Trump e o governo americano, porque eles não aceitam as restrições que foram impostas ao X no Brasil. Porque a lei do Brasil exige que as empresas que atuam no espaço brasileiro, ainda que estrangeiras, tenham um representante legal aqui. Então, quando houve o problema com o X, não existia representante legal, a ordem do Alexandre de Moraes foi o quê? Suspender o X no território brasileiro. É legítimo? É legítimo. É certo? Não sei porque eu não vi o processo. Está entendendo? Mas dentro do judiciário brasileiro, ele é legítimo, ele pode tomar essa lei. Mas, infelizmente, o governo americano ele age daquela forma antiga. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Né? Ele prega a democracia no mundo inteiro, inclusive invade de forma autoritária vários países para implantar a democracia lá, como aconteceu na Líbia, como aconteceu no Iraque, como aconteceu em outros estados, e como está acontecendo hoje lá em Israel, que ele está ajudando Israel a implementar a democracia em todo o estado, inclusive onde estão os palestinos. Né? O que essa lei fala? Essa lei foi feita para uma questão contra os russos, uma questão quer ver? Enquanto você olha isso aí, deixa eu só explicar uma coisa, que é o seguinte: isso que o Flávio está falando, a questão da territorialidade, é um negócio muito importante que a gente tem que lembrar, que o Alexandre de Moraes, quando ele toma as decisões dele, ele tem sempre o cuidado de fundamentar em normas muito sólidas. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, chamada LINDB, antigamente ela chamava, como é que ela chamava? Lei de Introdução ao Código Civil. Hoje ela chama Lei de Introdução às Normas Brasileiras. Essa lei, ela especifica exatamente quando e onde se aplicará a lei brasileira e quando e onde no território brasileiro poderá se aplicar uma norma estrangeira. Então, quando a gente fala de território brasileiro, a gente está falando do espaço físico, geográfico e de outras situações, por exemplo, as embaixadas, né, as organizações diplomáticas, os navios e aeronaves, isso tudo é considerado também território brasileiro. E quando a gente fala de extraterritorialidade, é o quê? Até onde a nossa lei pode alcançar. Obviamente, nós não estamos fazendo uma análise à lei americana, porque o americano também tem mania de grandeza, né? Eles acham que eles podem dominar o mundo inteiro. Mas, fazendo um paralelo, a lei americana também não tem força aqui dentro do território brasileiro, porque seria um conflito de norma e a nossa Constituição não permite que leis estrangeiras tenham validade aqui. Então, o Alexandre de Moraes, dentro do território brasileiro, estaria, de alguma forma, protegido pelas normas brasileiras. Mas, quando eles falam que vão aplicar essa penalidade ao Alexandre de Moraes, inclusive a imprensa tem falado muito que seria uma catástrofe financeira na vida dele, os Estados Unidos não poderiam atuar no Brasil, mas poderiam atuar nas organizações estrangeiras e americanas. Então, por exemplo, cartão de crédito. Pelo que eu li, pelo que eu vi na imprensa de domingo para cá, ele seria proibido a ter cartão de crédito de bandeira americana. Que eu saiba, a maioria é americana. Então, ainda que ele não tivesse um cartão de crédito de bandeira americana, ele poderia sofrer sanções nos Estados Unidos. Então, o que tem se falado é que seria uma catástrofe financeira para ele neste sentido. Então, por exemplo, bancos americanos ou bancos que tenham sede nos Estados Unidos, ele não poderia ter conta. Então, ele teria que ter contas em bancos de outras nacionalidades. Eu não vejo essa catástrofe astronômica, não, porque os Estados Unidos não detêm todas as bandeiras, mas... Agora, o que faz a gente pensar de uma forma muito acirrada é o seguinte: os americanos
falam da não intervenção estatal na economia. No entanto, a gente vê que eles funcionam como se fosse um Estado socialista, onde todo o mando de como que as empresas vão estar na economia parte do presidente dos Estados Unidos e de forma autoritária. Sim. Por quê? Porque a Constituição dos Estados Unidos não fala em contraditório e ampla defesa. Então, essa lei permite que o governante americano, ele, por decreto, e passa a valer, faça as alterações todas. O que no Brasil não é autoritário, porque nós preservamos o contraditório e a ampla defesa com todos os meios e recursos a eles inerentes. A alegação de que o X que não observar o contraditório e ampla defesa, que é autoritário, na verdade é o seguinte: o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal, em todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes, foram seguidos. Agora, se o nosso Código de Processo Penal é de 1973 e nosso Código Penal é de 1940 e poucos, e tem um viés autoritário, é o nosso, dentro da nossa democracia, ele foi recepcionado e é o que nós temos para o momento. Caberia ao Congresso Nacional fazer alteração disso. Cabe ao juiz apenas executar aquilo que está na lei e na Constituição. Então, o próprio deputado que diz que está sendo perseguido, que isso e aquilo, ele teria o poder de fazer alterações no Código de Processo Penal e no Código Penal e no próprio Estatuto do Supremo, dependendo da forma processual, não do funcionamento do Supremo, mas do Estatuto, do Código de Processo Penal que é gerido. Ele pode fazer as alterações, mas não faz. Fazer em tese, ele pode sugerir. Pode sugerir, né? Não, mas esse movimento que ele encabeça lá no Congresso Nacional, que tem voto para não aceitar a alteração do IOF e outros, tem para mudar também esse tipo de legislação. Até porque isso daí é um anseio que todos os advogados do Brasil têm, e desde que eu formei, tem mais de 30 anos, que a gente fala que esse Código de Processo Penal é um absurdo, é autoritário, não aceita a defesa dos réus, não proporciona ampla defesa, muito menos o contraditório, é um disparate na balança. Mas é o que a gente está tendo hoje. Então o juiz também não pode mudar isso da canetada. Só ilustrando isso que o Flávio falou, a questão política, que também não é nosso objetivo discutir política aqui, mas a gente teve recentemente um recuo do governo federal em relação àquela norma que ele tinha estabelecido do PIX, por força política. Então é muito possível, sim. A pessoa está lá nos Estados Unidos tentando articular alguma coisa, o que o Flávio está querendo dizer é bem óbvio. Ele poderia estar aqui articulando alguma coisa, de forma transparente e legítima, dentro do cargo dele, que é de deputado, né? O deputado tem essa função. E ele, dentro do Congresso, ele é deputado federal? Dentro do Congresso Nacional. Ele poderia legitimamente defender uma alteração em qualquer norma que ele achasse prudente. Mas não, prefere ir para os Estados Unidos, pegar uma norma americana e enfiar a goela abaixo do brasileiro. Ainda pede PIX para se manter lá. Nós estamos num momento político que o nosso Congresso ele está mais preocupado. A gente vê que as senadores estão mais preocupados em tirar foto com blogueirinha, tirar foto falando que tem um buraco em determinada estrada, ir num posto de saúde municipal do interior de Minas Gerais para falar que determinada coisa não está funcionando, do que cumprir a obrigação dele, enquanto senador da República, de ver quais são os reais problemas do Brasil. Independente de ser de direita ou de esquerda, tá entendendo? Hoje nós estamos com deputados que vão fazer videozinho sobre questões que são afetas a meia dúzia de pessoas, só porque isso dá visibilidade. Visibilidade e agora, acaba dando dinheiro. Cumprir o papel dele de deputado, de senador, nós estamos difícil. Então, isso aí, se o processo penal brasileiro é autoritário, a culpa é do Congresso, não é do executor, que o juiz só pode fazer o que está na lei e na Constituição. Sim, mas ele e é uma norma antiga também. Agora, a minha preocupação maior
É a questão diplomática entre os países, porque o Alexandre de Moraes, eles estão falando em pena de morte financeira, catástrofe e tudo. Não acho que vai ter isso tudo, não. E acho também que isso não vai alcançá-lo de certa forma. Mas entre estados é um problema. O governo americano vir punir um brasileiro aqui, sem contraditório, sem ampla defesa. Não brasileiro, é uma autoridade brasileira no exercício do poder legal que a própria Constituição brasileira dá a ela, a autoridade, está entendendo? Nós temos recurso, nós temos forma de reclamação no STF, nós temos o Senado e o Congresso que tem poder, inclusive de fazer impeachment do magistrado se ele realmente não tivesse cumprindo com a função. Agora, se nós temos essas funções todas de controle que funcionam de acordo com a Constituição brasileira e não fazem, não cabe a um presidente alienígena vir ditar norma aqui. Detalhe, a lei Magnitsky, ela visa punir pessoas que violaram direitos humanos. É isso que eu ia colocar. Então, além de tudo, eles estariam imputando ao Alexandre de Moraes alguma violação de direitos humanos. Além de tudo, afunila nesse sentido. Só explicando a lei Magnitsky. Aprovada durante o governo Barack Obama, em 2012, a lei Magnitsky foi criada para punir autoridades russas envolvidas na morte do advogado Sergei Magnitsky, que é o nome dele, que denunciou um esquema de corrupção estatal e morreu sob custódia de Moscou. Inicialmente voltada para os responsáveis pela morte, a lei teve seu alcance ampliado em 2016, após uma emenda que permitiu a inclusão de qualquer pessoa acusada de corrupção ou de violações de direitos humanos na lista de sanções. Então, em tese, ele estaria acusando o Alexandre de Moraes de violação de direitos humanos por todos os presos que ele colocou na cadeia e pela suposta perseguição ao Bolsonaro. É isso que eles estão colocando. Como se a investigação não tivesse sido feita pela Polícia Federal, como se a denúncia não tivesse sido oferecida pela Procuradoria-Geral da República. É isso que eu ia falar. Quem pediu foi o PGR, não foi o Alexandre de Moraes, da cabeça dele, que resolveu investigar. E garantido lá no processo o contraditório, a ampla defesa e todos os meios e recursos a eles inerentes e o devido processo legal. Não foi criado um tribunal de exceção, como fazia na época dos militares, para julgar o Bolsonaro e a turma dos atos antidemocráticos. Né? É o mesmo STF que estava sofrendo e sofreu várias agressões institucionais. Agora, a lei permite que a autoridade, via decreto lá dos Estados Unidos, ou seja, de maneira unilateral, sem contraditório, sem ampla defesa, simplesmente decrete as sanções que são de natureza patrimonial à pessoa. Essas sanções, primeiro, são no território americano e de não permitir a entrada da pessoa no território americano. E outra que é financeira e que pode determinar as empresas americanas que façam a retaliação de qualquer usuário. Aí sim, eu acho que seria, se acontecer isso, vai ferir a legislação brasileira. Porque enquanto ele está falando lá para os Estados Unidos, dentro do território americano, é legítimo. A lei lá permite, ele pode fazer. Agora, a partir do momento que ele faz uma sanção para ser cumprida pelas empresas americanas, por exemplo, vai mandar que o X faça o banimento da conta do Alexandre de Moraes. Vai mandar que determinado banco americano encerre e bloqueie os recursos do Alexandre de Moraes, mesmo que a conta seja criada aqui no Brasil. Aí é um caso de violação da soberania brasileira. E outra coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: existe no Brasil
um procedimento previsto em lei para fazer cumprir no território brasileiro sentenças estrangeiras. Isso. Então, se fosse o caso, hipoteticamente, disso ser uma sentença judicial, porque pelo que a gente viu, não vai ser sentença judicial, vai ser um decreto, uma determinação mesmo. Se fosse o caso, existe um caminho que passaria pelo STJ de forma a fazer valer essa sentença em território brasileiro. E já antecipa o seguinte, ela não teria validade. Por quê? Porque a Constituição brasileira não permite que sejam reconhecidas sentenças estrangeiras que firam a nossa legislação. E essa decisão, ela fere nossa legislação por quê? Porque ela é autoritária, não tem contraditório, não tem ampla defesa. Ampla defesa, não há denúncia. Então, ainda que eles fizessem o procedimento de reconhecimento de sentença estrangeira pelo STJ, aqui, de acordo com o regulamento que a gente tem, que é do Código de Processo Civil, ainda assim não teria legitimidade aqui, porque ela é ilegal perante o direito brasileiro, perante a Constituição brasileira. Então, de qualquer forma, ela seria autoritária e iria ferir a Constituição. E o que acontece? Existe um recrudescimento do autoritarismo nos Estados Unidos, que se diz berço da democracia, mas não é, né? Que, por exemplo, ofendeu a soberania da Groenlândia. Né? Pois é, o cara quer anexar a Groenlândia. Ofendeu a soberania do Canadá, que falou que o Canadá deve ser o 51º estado americano. Ofende a soberania de todos os estados da América, que eles chamam de Latina, quando o secretário de Estado americano vai a público e fala que nós somos o quintal dos Estados Unidos, né? Então, isso é atentar contra direitos humanos, direitos fundamentais e da relação entre os estados, né? Eu acho que não precisa de ter a expressão do ato. Só a ameaça de praticar o ato já é um incidente entre os estados. Tá entendendo? Só o secretário ter falado isso, já eu não sou diplomata para saber o ambiente, como é que tem outros valores que são ponderados, né? Que a relação dos Estados Unidos com o Brasil também não é só isso. Mas eu acho que isso daí já merecia um protesto dos embaixadores brasileiros, até para falar, peraí, nós não somos quintal de vocês, você não pode falar aí uma autoridade, gostando ou não, e eu não concordo com tudo que o Alexandre de Moraes faz não, tá? Deixar isso claro aqui, que não é político. Como também não concordo com muita coisa que o Flávio Dino faz, enfim... nenhum deles lá é pau mandado meu para fazer tudo aquilo que eu gostaria que eles fizessem. Mas faz parte do sistema. Cada um tem uma visão diferente. E isso faz parte até do equilíbrio de forças lá no STF. Né? Cada um pensa do jeito. Por exemplo, o ministro novo, que é o André Mendonça, foi colega nosso na AGU, é um cara excelente, preparadíssimo, eu acho que ele está no lugar certo, mas não concordo com determinadas visões que são religiosas dele. Não, mas isso é de cada um, da criação de cada um, da formação de cada um. Mas eu não concordo enquanto jurista. Tudo bem. Mas eu defendo o direito dele de achar o que ele quiser, tá entendendo? E de eu discordar e falar. Então nós estamos num sistema democrático onde é permitido as pessoas falarem o que querem. Não existe essa de falar que é uma ditadura do Supremo. Eles têm poder, eles fazem um exercício do poder institucional que é grande. Agora, eles não agem fora do poder. Nem fora da lei. Nem fora da lei, tá entendendo? É diferente. Uma coisa é você não concordar com determinada decisão judicial. Para isso, o que acontece? Recurso. O que não é você chamar uma autoridade estrangeira para vir aqui. E por causa disso, porque como as inserções do Eduardo Bolsonaro são no sentido de livrar a cara do pai dele, o que é que a PGR, não foi Alexandre de Moraes, pediu? Pediu para que fosse instaurado um inquérito para verificar possível
Investigar. Não, ele não tá afirmando nada. Eles não estão dando um decreto lá, mandando prender, não. Investigar possível coação no curso do processo. Por que coação no curso do processo? Porque o objetivo da intimidação é aliviar o processo contra o pai dele. A coação no curso do processo é uma das maiores forças que fazem com que o juiz mande... Inclusive tem previsão, é exatamente isso que eu ia falar, tem previsão de prisão quando há coação a testemunhas, ou às partes, ou enfim. Isso que ele está fazendo é cabível, em tese, obviamente, não conheço os autos, mas é cabível pena de prisão. Agora, outra coisa, pau que dá em Chico, dá em Francisco, fala isso todo dia. Ele tá nos Estados Unidos, ele não pediu asilo político, ou se pediu, não veio a público ainda. Uma hora ele vai ter que vir embora. Ele falou que só volta no Brasil quando Alexandre de Moraes for punido pelos crimes que ele cometeu. Ele vai pra onde? Porque os Estados Unidos não vai permitir que ele fique lá ilegal. Não, inclusive... Se ele ficar ilegal, ele não pode ficar Ele tem um mandato de deputado federal. Eu acho que o cara que faz... Ele está licenciado. Mas o cara que faz o que ele está fazendo, ele não está sendo leal a quem depositou o voto nele. Também, foi embora. Tá entendendo? Para não falar que é de direita, que é de esquerda, como o Jean Willis, também eu acho que não foi leal com as pessoas que votaram nele. Por quê? Porque se o cara te dá o poder de um deputado federal, que é grande, gente, não acha que é porque tem 513 que é igual, que a figurinha fácil. Não é. Um deputado federal que trabalha, que corra atrás, ele tem uma voz e tem condição de mudar a realidade existente em muitas coisas. Como, por exemplo, processo penal e estruturas do judiciário e o poder do juiz. Ele pode fazer isso. Exato. Não pode fazer sozinho, mas ele tem uma legião de pessoas que o seguem, que gostam do pensamento dele. Ele tem que agir dentro daquilo que o pai dele fala, que é dentro das 4 linhas da Constituição. Ele está fora. E outra coisa, se ele for punido, vai ser garantido a ele o que os Estados Unidos, com essa lei, não garante ao Alexandre de Moraes, que é o devido processo legal. O Alexandre de Moraes pediu para ser ouvido e mandou a notificação eletrônica para ele, para que ele possa se manifestar. Tá entendendo? Vamos ver se ele se manifesta ou não. Mas, entendeu? Então, nós vamos ouvir. É direito dele de reclamar, de pedir ajuda? O que não é o direito dele é de tentar intimidar uma autoridade brasileira para ter benefício processual. E querendo ou não, é um deputado federal atentando contra a soberania do país dele. Isso. Porque isso já está todo mundo discutindo. Fere a soberania brasileira. Fere. Porque é uma afronta. Só a ameaça já é uma afronta à soberania brasileira. E aí é o seguinte, o deputado federal, eu acho que ele pode defender o que ele quiser. Pode, dentro do Congresso Nacional, onde ele tem imunidade, onde ele pode falar o que ele quer. Ele está licenciado, ele não teria imunidade. Não tem imunidade. Eu acho até que não concordo com determinadas decisões do Supremo de tentar punir deputado federal no exercício da sua função, que defende qualquer tese, ou fala mal de qualquer um, ou até ofende qualquer um. Eu acho que está dentro do poder do deputado. Para mim, eu acho que só o Congresso Nacional pode julgar o deputado e os senadores, está entendendo? Por quê? Porque ele deixa de ser a pessoa e passa a ser função pública. Ele passa a ser deputado. Então o deputado está lá para quê? Para defender o ponto de vista que ele quiser. Eu acho que qualquer inserção do judiciário no direito do deputado de expressar, eu acho que é violação da tripartição dos poderes e do equilíbrio dos poderes. Agora, está lá nos Estados Unidos, está licenciado e está pedindo sanções não ao Brasil, mas está pedindo especificamente para o juiz, que é o relator do caso do pai dele. Então, eu acho que é bem legítimo
legítima a investigação. Agora vamos fazer uma analogia aqui, bem grosseira. Suponhamos que você conheça uma pessoa humilde lá do interior que esteja com o pai respondendo um processo por crime. Aí o filho desse rapaz que está respondendo por um crime lá qualquer, um homicídio, o filho vai na testemunha e fala: eu vou pegar aquele juiz, vou bater nele. Vou pegar aquele juiz, vou acabar com a vida dele. Pode? Não pode. É a mesma coisa. É ameaça, é coação. Guardadas as devidas proporções, é isso que ele está fazendo. Ele está tentando coagir um ministro do Supremo Tribunal Federal a minimizar ou, sei lá, fazer o quê em relação aos processos que ele está tocando dos atos antidemocráticos e principalmente do pai, achando que tem os Estados Unidos dando força pra ele, mas uma hora ele vai ter que vir embora, ou ele vai ter que pedir asilo político e aí... ele continua brasileiro. Ele não deixa de ser... ele vai ser o quê? Exatamente. Que estão mandando pix lá pra ele, né? Fica mandando pix mesmo. Tem um conflito ético entre o que ele prega pro Brasil e as instituições brasileiras. E isso daí é o pano de fundo de toda a questão do 8 de janeiro. É o seguinte... Houve um atentado contra as instituições brasileiras ou não? O que eles pregam é atentar contra as instituições brasileiras, que é o tipo penal do golpe de Estado. Tá entendendo? É isso. E ele tá o quê? Ele está confirmando que ele não respeita as instituições brasileiras. O negócio do pessoal ir lá e quebrar o Congresso, quebrar o STF, quebrar... é um tipo penal, que é o crime de dano. Pichar a estátua lá do STF é um crime. Agora, outro crime é quando você faz isso, clamando uma intervenção militar para depor o presidente da República ou para depor os ocupantes dos cargos das instituições da República. Isso é golpe de Estado. Entendeu? E se deram mal. Tentaram. E não conseguiram. Não tiveram apoio. Tem apoio de muita gente que acha que você tem um país autoritário onde você não tem garantias fundamentais, é muito melhor para ganhar dinheiro do que pessoas que querem exercer sua cidadania, com direitos e obrigações inerentes à cidadania. Tem gente que acha que está acima da lei. Tem gente que fala que fecha o Supremo Tribunal Federal com o cabo, com o soldado e o jipe. Né? E falou isso. Eu acho que, a partir desse momento, ele já devia ter tido uma reprimenda. Mas, enfim, eu também não sou nem da Procuradoria da República e nem do Judiciário. Então, eu falo como cidadão. E como cidadão também, eu tenho o direito de acreditar no que eu quiser. Por quê? Porque essa é a nossa democracia. Tá entendendo? O fato de eu acreditar na democracia também não me dá o direito de sair como porrete e bater em quem não acredita. Eu tenho que conviver. Uma democracia é isso. Né? Menos com aquilo que... Mas as regras estão instituídas. E o Supremo Tribunal Federal, bem ou mal, eu concordando ou não, já julgou que é o seguinte, que o direito de expressão não é ilimitado. Que você não pode pregar regimes que vão contra os direitos e garantias fundamentais de toda a população, como o nazismo e o fascismo. Então, a gente não pode, como sistema e como liberdade de expressão, achar que eu posso clamar pela derrubada do Estado. Por quê? Porque já decidiram, e é uma norma específica dentro do nosso ordenamento jurídico, que foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal, que é ilegal. Então é o seguinte, eu posso não concordar com o Supremo limitar a expressão do deputado. Posso não concordar, mas eu sou obrigado a aceitar como lei e me comportar dentro do normativo. Então eu posso até não concordar com isso, eu acho que deveria ser. Mas quem fala a lei, quem declara a lei e a extensão da lei é o Judiciário. Então eu tenho que me conformar com aquilo que o Judiciário declarou. Se eu não concordar, beleza, eu posso expressar, como estou expressando aqui, eu não concordo com isso, com aquilo. Mas eu sou obrigado a executar.
Na democracia é isso. É isso que a grande questão que espero que aprendam. O fato de eu não concordar com a lei não me gera o direito de me insurgir contra ela e agir de forma diferente. É isso. Não concordo. Eu posso falar? Posso. Acho que está errado. Acho que o judiciário está todo errado. Acho que isso... Todo errado não, mas que merece uma reforma. Acho. Agora, eu posso me insurgir contra as decisões do judiciário e falar que eu não vou acatar? Não posso. Sentença transitada e julgada, a gente cumpre, a gente não desiste, não discute. O nosso sistema jurídico fala que a gente pode discutir até aqui, transitou e julgado, não tem mais discussão. Enquanto está discutindo, eu posso ir lá, posso pedir para falar com o desembargador, com o ministro, com tal, posso eu ir lá, fazer movimentação na frente do STF, não quero que aprova isso. Agora, aprovou, gente? Acabou. Você se insurgir com uma decisão judicial transitada em julgado, você está tramando contra o Estado. Basicamente é isso. Isso fica claro. Que havia uma tentativa de golpe de Estado. Todo mundo que estava na frente dos quartéis falava que queria o quê? Não, nós vamos ficar aqui porque em 72 horas o Bolsonaro vai tomar o poder de novo, os militares vão agir, vão fazer isso, vão dar intervenção, isso, aquilo. Isso é golpe de Estado. Agora, o Supremo não meteu ferro em todo mundo, é porque não tem condição. Tá entendendo? Porque houve, isso está claro para mim, que não vi autos nenhum, que vi a movimentação. Houve uma movimentação liderada por determinadas pessoas que pregava o golpe de Estado. E pessoas se aglomeraram para ir para Brasília para tentar uma intervenção dos militares no poder e destituir o presidente eleito, e fizeram atos atentatórios contra as instituições para isso. Golpe de Estado. Isso aí não tem dúvida, não. Não, mas é porque o pessoal fica falando como se fosse as tiazinhas do Zap que reuniram lá em Brasília para um passeio com a cestinha para fazer um piquenique lá na Praça dos Três Poderes, e chegou um bando de infiltrados de esquerda e quebrou tudo e elas foram presas. Não é isso, gente. Eu acho que isso é uma coisa que tinha que ter na justiça brasileira, que é o princípio da verdade real. Porque falta hombridade para esses caras de chegar lá e falar assim, não, todo mundo sabe, nós fizemos mesmo, nós estávamos tentando contra o Estado, mas são covardes. Tá entendendo? Por quê? Porque eram os mesmos caras que torturavam os outros, que matavam as pessoas, e vão lá agora e pagam de santo. Não são, não. São golpistas. Desculpa falar assim, Paulo. Eu sei que o programa não é. Não, eu sei que o programa não é para ser político. Mas entendeu? Aí o cara, um filhinho de papai que nunca trabalhou, né? Aí vai para os Estados Unidos e fica puxando o saco do Musk, do Elon Musk e do Trump lá, para o Brasil sofrer. O Brasil e suas instituições sofreram reprimendas de um Estado externo. E nada traidor. E não me assusta se realmente acontecer, tá? Eu realmente acho que vai acontecer. Só que os Estados Unidos só acham por interesse econômico. Então, para eles fazerem isso, eles vão ter que ter um interesse econômico aqui. Igual lá na Ucrânia. Beleza, eu te ajudo, mas você me dá seus minerais raros. Beleza, funciona assim. Agora, os caras acham que o Estado americano vai agir aqui porque tem um interesse de democratização do Estado brasileiro. Não, mas pode ser que tenha interesse de voltar... De enfraquecer a democracia brasileira, sim. Isso aí eu acho, até porque o interesse de enfraquecimento da democracia é para você se sentir acima da lei. Para que ele faça algum acordo que não seja tão interessante aos interesses, a ideologia nacional. Né? Basicamente é isso. Mais alguma coisa? Eu falei para basicamente, caramba hoje, né? Basicamente, o Direito em Ação não é um programa político.
Mas não foi a assim. vida, na verdade é o seguinte, o sistema jurídico é um sistema político. Aí eu vou até ensinar para quem não sabe, que é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal é um órgão político-jurídico, para quem não sabe a teoria constitucional, tá? Então você que não sabe a teoria constitucional, aprenda. Por isso que são 11 ministros nomeados entre pessoas de notável saber jurídico e libada moral. Quem que fala isso? É o Senado na hora que aprova o cara. Aí o presidente que nomeou foi, mas o Senado que aprovou. Então o Senado deu o atestado que o cara tinha idoneidade moral e notório saber jurídico. Beleza. Então, é legítima a nomeação? É. Quem acha que não é legítima pede para o Senado para rechaçar o cara. Não fez, agora ele ocupou. Então tem gente lá de todas as linhas ideológicas. Tá entendendo? E o que é o Supremo Tribunal Federal faz? Ele faz o arrefecimento, que é o amortecimento, tá? Da evolução constitucional com a evolução dos usos e costumes jurídicos e da população brasileira. Então, quando o Supremo Tribunal Federal fala se fumar maconha não é crime, o que ele está falando? Gente, existe um direito fundamental da pessoa de usar o que ela quiser, desde que ela faça em casa e não enche o saco de ninguém. Tá entendendo? Então, ele está fazendo o quê? Ele está moldando os dispositivos constitucionais à realidade existente. Quando ele fala que o deputado não tem o direito de falar pessoalmente da honra de um delegado ou qualquer coisa assim, o que ele está fazendo? Não, gente, a Constituição dá a garantia lá, mas essa garantia é ponderada com o direito pessoal do delegado que está sendo agredido na tribuna. Então ele tem direito do dano moral, tem direito de pedir um crime. Então ele faz isso. Então falar que o Supremo Tribunal Federal tem decisões políticas, você está chovendo no molhado, porque foi feito para isso. Está entendendo? O juiz daqui da primeira instância que não tem esse direito. Está entendendo? Ele tem que seguir aquilo que está na Constituição e nos julgamentos do Supremo. Só que ele também, embasbacado com o grande poder que ele tem, da competência dele, que é limitado pela jurisdição, ele acha que ele é do Supremo também e começa a decidir questão constitucional que afeta a todos na primeira instância. E aí vira essa bagunça que está no sistema jurídico. Tá entendendo? Por isso que precisa de reforma. Não precisa de reforma porque os juízes tem qualquer defeito de caráter, não. Precisa de mudança para a gente ter um sistema judicial legítimo. Que a gente saiba que vai entrar na justiça para qualquer coisa e que você vai ter a devida atenção e vai ser julgado de acordo com os normativos que regem a matéria. Hoje a gente não tem essa certeza. Você tem, bom? Nenhum. Né? Hoje você sabe, não, o juiz resolveu que a menina de 12 anos não pode abortar. Vítima de estupro. Vítima de estupro, tá entendendo? E aí tem que ir no STJ para definir isso. Entendeu? Então, nós precisamos de reformar o judiciário, sim. Faz parte da nossa república, faz parte do nosso sistema democrático, mas não é assim. É através do Congresso, nossos representantes, que está lá, artigo 1º da Constituição, parágrafo 1. Todo poder emana do povo, que é o que o pessoal fala, mas esquece do resto. Que o exerce através de seus representantes, que é o Congresso Nacional, ou diretamente nos termos dessa Constituição. Tá? Davi já está me chamando a atenção ali. Eu vou te pedir para comentar, curtir e compartilhar com os outros, gente. Se você não gostou do que eu falei, você pode ter uma linha política diferente da minha, daquilo que eu acredito, pode comentar, tá entendendo? Nós estamos na democracia. Democracia é isso. Você só não pode baixar meu programa do ar, me xingar, me ofender pessoalmente. Não, tá? Pode xingar e ofender, mas botar argumentos, você pode falar. Desde que seja, né, de uma forma parte. leal. É garantia fundamental seu não concordar. Você não é pau mandado meu, tá entendendo?
É o que, às vezes o pessoal pergunta, você acha que daí vai colar na justiça? Eu falo, velho, eu não conheço mesmo juiz que seja pau mandado de advogado. Então a gente pede, a gente exerce o poder de convencimento, mas os juízes que são pau mandados de determinadas pessoas geralmente acabam perdendo o cargo. Né? Mas a gente vai. Aí você vai, faz todos os esforços, faz parte o convencimento. É livre convencimento motivado. Exato. Pessoal, nós vamos acompanhar e se tiver alguma alteração, alguma novidade em relação a isso, a gente volta, grava outro programa. Obrigado pela audiência. Até a próxima. Obrigado.